Meu amigo e minha amiga do Lugar Sertanejo, hoje eu quero te convidar a fazer uma viagem comigo até um daqueles momentos da vida que parecem pequenos, quase invisíveis, mas que carregam dentro de si uma força silenciosa capaz de mudar completamente o destino de uma pessoa ou até mesmo de uma dupla inteira. Porque a história que você vai ouvir agora não é apenas sobre música, não é apenas sobre talento ou sobre sucesso. É sobre escolha, sobre tempo, sobre portas que se abrem e se fecham quando a gente menos espera. E principalmente sobre um instante que passou quase despercebido, mas que poderia ter mudado tudo, absolutamente tudo. E a pergunta que vai caminhar com a gente até o final dessa história é simples, mas impossível de ignorar. Será que o destino de Campanha e Cuiabano teria sido outro se aquela porta tivesse se aberto no momento certo? Antes da fama, antes dos discos, antes de qualquer reconhecimento, existiam dois irmãos vindos do interior de São Paulo, da cidade de Monte Alto, um lugar onde o tempo parecia andar devagar, onde a poeira da estrada subia leve ao passar de uma boiada, onde o cheiro da terra molhada depois da chuva misturava com o som distante de uma viola sendo tocada no fim da tarde. E foi nesse cenário simples, verdadeiro, que Antônio Campanha começou a trilhar o seu caminho ainda menino, com apenas 12 anos de idade, quando a música ainda não era sonho de fama, mas sim companhia, refúgio, parte da própria vida, como o café coado no pano ou a conversa na varanda ao cair da noite. Antônio começou cantando ao lado do irmão mais velho, enfrentando as dificuldades que todo artista do interior conhece bem. Cantando onde dava, como dava, muitas vezes sem palco, sem estrutura, apenas com a coragem e a vontade de ser ouvido, passando por formações diferentes, tentando encontrar o seu lugar no meio de tantas vozes, até que o destino resolveu agir de uma forma curiosa, quase como se estivesse desenhando um caminho invisível, porque foi ali, entre idas e vindas, entre tentativas e incertezas, que ele se uniu de vez ao seu irmão Olívio, aquele que mais tarde seria conhecido por um nome que ainda nem existia naquela época, o nome que ficaria marcado na história como Cuiabano. E juntos, ainda sem saber exatamente o que estavam construindo, começaram a cantar em circos, em pequenos eventos, em rádios do interior, como na cidade de São José do Rio Preto, onde se apresentavam no Nosso Circo, levando a música caipira para pessoas simples, gente que entendia cada palavra, cada sentimento, cada história cantada. E ali, no meio desse cenário humilde, nascia uma dupla que ainda não tinha nome forte, ainda não tinha identidade definida, mas já carregava algo que não se ensina e não se aprende, carregava verdade. Mas como toda história que parece pequena, havia um momento esperando para acontecer, um momento que mudaria o rumo de tudo, e esse momento chegou na forma de uma oportunidade grande, daquelas que não aparecem todo dia. A chance de entrar em uma das maiores vitrines da música da época, a famosa Rádio Tupi, um lugar onde muitos sonhavam em chegar, mas poucos conseguiam. Um palco invisível que levava vozes para dentro das casas de milhares de brasileiros. E foi ali que Campanha e seu irmão chegaram perto demais de realizar esse sonho. Tudo indicava que aquele seria o passo decisivo, o momento em que a vida mudaria de vez, o instante em que deixariam de ser apenas mais uma dupla do interior para se tornarem conhecidos em todo o país. Mas foi exatamente quando tudo parecia encaminhado, quando a esperança já começava a tomar forma, que o destino resolveu agir de novo, de forma silenciosa, quase cruel, porque na última hora, quando ninguém mais esperava, a vaga que poderia ter sido deles, não foi. E talvez o mais impressionante dessa parte da história não seja apenas o fato de terem perdido a vaga, mas sim para quem essa vaga foi entregue, porque o lugar que poderia ter sido de Campanha e Cuiabano acabou ficando com outra dupla, Palmeira e Luizinho. E naquele instante, sem anúncio, sem alarde, sem ninguém perceber a dimensão do que estava acontecendo, o caminho de uma dupla mudou completamente. E aqui, meu amigo e minha amiga do Lugar Sertanejo, é onde a história começa a tocar mais fundo, porque a gente precisa parar por um instante e pensar juntos, imaginar aquele momento, imaginar o silêncio depois da notícia,
imaginar a sensação de ver uma oportunidade escapar entre os dedos. E é nesse ponto que nasce a pergunta que sustenta toda essa caminhada. Será que ali foi o começo de uma perda ou o início de algo maior que ainda estava por vir? Porque o que poderia ter sido o fim acabou se transformando em continuação, e em vez de desistirem, em vez de voltarem para trás, os dois seguiram, insistiram, continuaram batendo em outras portas, carregando a viola, carregando o sonho, até que chegaram à capital paulista, onde fizeram um teste na Rádio Nacional. E dessa vez, diferente da anterior, a porta não apenas se abriu, como permaneceu aberta por anos, permitindo que eles crescessem, amadurecessem e encontrassem o seu próprio espaço. E foi justamente nesse período que outro detalhe importante surgiu. Um detalhe que parece simples, mas que carrega um peso enorme, porque até então eles ainda eram conhecidos por nomes que não marcavam, nomes que se perdiam no meio de tantas outras duplas, até que surgiu a sugestão de mudar tudo, de criar algo que tivesse força, identidade, presença. E foi assim que nasceu o nome Campanha e Cuiabano, um nome pensado, construído, escolhido para destacar quem eles eram, um nome que carregava personalidade, som, memória. E foi com esse nome que começaram a escrever a verdadeira história da dupla, gravando em 1953 o primeiro disco em 78 rotações, levando para o público canções como Barra Bonita e Peão Vira Mundo, músicas que já mostravam a essência do que eles eram. Mas foi alguns anos depois, em 1957, que veio aquilo que todo artista espera, o momento em que a música encontra o coração do povo, com a moda ligeira Meu Passarinho, um sucesso que atravessou o tempo e se tornou uma marca da dupla. E quando a gente olha para toda essa trajetória, quando junta cada detalhe, cada escolha, cada porta que se abriu e cada porta que se fechou, aquela pergunta volta com ainda mais força, quase como um eco que insiste em permanecer. E se eles tivessem entrado na Rádio Tupi, será que teriam seguido o mesmo caminho? Será que teriam encontrado o mesmo sucesso? Será que Meu Passarinho teria existido? Ou será que tudo teria sido completamente diferente? Porque existe algo curioso na vida, algo que a gente só entende quando olha para trás, que é perceber que nem sempre o caminho mais fácil é o caminho certo, e que às vezes aquilo que parece uma derrota no momento é justamente o que direciona a gente para aquilo que realmente precisa acontecer. E a história de Campanha e Cuiabano fica ali suspensa no tempo, como uma resposta que nunca é dada completamente, como uma dúvida que continua viva, porque talvez o verdadeiro segredo não esteja na oportunidade que eles perderam, mas sim na coragem que tiveram de continuar mesmo depois dela, na persistência de seguir em frente mesmo quando o destino parecia dizer não. E é por isso que essa história não termina com uma resposta fechada, mas com uma reflexão, porque no fundo, meu amigo e minha amiga do Lugar Sertanejo, a vida de cada um de nós também é feita dessas portas, dessas escolhas, desses caminhos que mudam de repente. E talvez a grande pergunta não seja o que teria acontecido se aquela porta tivesse se aberto, mas sim o que a gente faz quando ela se fecha. E se essa história mexeu com você, meu amigo e minha amiga do Lugar Sertanejo, se trouxe aquela nostalgia boa, aquele aperto suave no peito, se você também acredita que a música caipira carrega mais do que som, carrega memória, raiz e verdade, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual música dessa época mais toca o seu coração, porque é assim, juntos, que a gente mantém viva a alma do sertão.